versículo 3. Então ele vai dizer assim, ali em Isaías 58, no qual o Espírito do Senhor usa Isaías para explanar melhor essa situação, essa questão do jejum. Dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. A gente vai fazer uma paradinha aqui, nossa. Então ali ele está trazendo um questionamento. É esse tipo de jejum que eu gostaria de receber? Será que é esse jejum? Porque nesse contexto, irmãos, eles tinham jejum como uma prática religiosa. E a última coisa que o Senhor quer é religiosidade. Então eles tinham um costume, mas a motivação, olha aí, não estava alinhada. Qual é a sua motivação, irmãos? Por que nós estamos aqui hoje, num dia tão frio? Saímos dos nossos lares, ali debaixo da nossa coberta. Por que nós viemos hoje? Será que eu vim só para cumprir uma escala? Ah não, eu vim porque é o domingo, e domingo é o dia do Senhor. Qual que é a nossa motivação? O Senhor quer esquadrinhar os nossos caminhos, os caminhos do nosso coração. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de alinhamento. Esse ano é ano de alinhamento. Tirando tudo o que não presta para fora. Amém, Jesus. O que é o jejum, irmãos? Se nós formos levar o pé da letra, é uma abstenção de alimentos, né? Hoje em dia, algumas pessoas elas fazem às vezes um jejum não de alimentos, mas, por exemplo, vou fazer um tempo ali de exclusão de redes sociais, por exemplo. Esse já não seria um jejum, ele é um voto, porque o jejum ele está implícito que tem relação com o alimento. Lógico que a gente pode fazer o jejum junto também com o voto de nos abster ali das redes sociais, por exemplo. Mas esse tempo, irmãos, de jejum não é um tempo de dieta, né? Um tempo que eu me abstenho do alimento e vou vivendo. Não. O jejum, irmãos, além de ser uma das armas ali de adoração, é um tempo em que eu abro mão do alimento para me alimentar do pão do céu, da presença do Senhor. Então é um tempo de qualidade. Se eu fosse, igreja, resumir para vocês o que é o jejum, como que eu posso ali dizer que é o maior objetivo do jejum? O jejum, ele sintoniza a rádio do céu. Vocês lembram os radinhos antigos que a gente tinha que ficar o seletorzinho ali até chegar na estação, né? Tinha uma anteninha. E quando a gente chegava na estação ali correta, que a gente conseguia sintonizar bem, ajustava ali a rádio e a gente conseguia ouvir com clareza. O jejum, irmãos, ele tem que ser uma prática constante nas nossas vidas. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente vai fazer o jejum, vai praticar ali um jejum. Nossa, eu estou numa grande crise, numa grande dificuldade. E ele tem que estar continuamente na vida da igreja, irmãos. Tem 3 tipos de jejum, irmãos. O total, que é sem alimento e sem água. Nós temos aqui exemplos, vou citar breves exemplos aqui na palavra. O jejum de Esther, quando se vê frente a uma sentença,
de morte, não só para ela, para o povo inteiro, e precisavam de uma intervenção do Senhor. Paulo também ali, ele também realiza esse jejum sem alimentos e sem água, quando ele ali é confrontado com o Senhor ainda como Tarso, ali no caminho de Damasco. A visão da glória que ele tem é tão forte que ele não consegue se alimentar nem beber água. E também, irmãos, ali no livro de Jonas, os ninivitas, quando Jonas vai lá anunciar, apregoar o arrependimento, aquela palavra veio tão forte ao coração daqueles homens que eles fizeram um jejum total. E não só eles, até os animais também fizeram um jejum, e aplacou ali a fúria do Senhor. Esse é o jejum total. Tem o jejum integral, que é só de alimentos e mantém apenas a água. Exemplo, Jesus no deserto, né? Quando ele está ali, né, frente a Satanás. E o parcial, irmãos, que é só de alguns alimentos ou refeições, que eu acho que deve ser o mais comum. E por que nós jejuamos, irmãos? Para que a gente jejua? Quais são as aplicabilidades do jejum? No jejum, a gente recebe resposta, a gente recebe direção. Lembra que o jejum, a gente já sintonizou ali a rádio do céu, a gente consegue ouvir a voz do Senhor com maior clareza. A gente vai ter resposta, a gente vai ter direção. Paulo e Barnabé, quando eles vão ali para a região da Turquia estabelecer as igrejas, eles não vão lá e simplesmente, olha, vamos estabelecer, é isso aí, olha, eu vi aquele ali, eu gostei daquele, não. Tudo sempre na direção do Senhor, alinhamento. Eles jejuam para estabelecer presbíteros ali naquele lugar. O jejum também é para cura, irmãos, quebrantamento. Daniel, ali quando ele ora ao Senhor e jejua, ele pede uma resposta, ele pede uma interpretação do que estava acontecendo naquele tempo. Olha, às vezes na sua casa está acontecendo determinadas coisas que você não está entendendo. Lembra, o homem físico, ele vai discernir fisicamente. O Senhor está querendo abrir os nossos olhos nesse tempo, irmãos. Discernimento nos nossos lares, às vezes com filhos, enfim, com familiares, com situações nos lares que a gente não está conseguindo entender. O Senhor, através do jejum, Ele traz essa resposta, esse discernimento. Às vezes você está numa situação que você fala, Senhor, eu não estou vendo a saída. Como? Como que eu vou sair? Como que vai ser? Através do jejum, irmãos, nós conseguimos sintonizar a rádio do céu. Meu Deus! E outra coisa, irmãos, jejum também é para desentulhar as nossas vidas. Às vezes a gente está caminhando tantos anos com o Senhor e a gente está com fardo, a gente está com jugo, a gente está com peso de coisas do passado, irmãos. O jejum também tem essa aplicação. Às vezes algo que aconteceu lá atrás, que ainda hoje ecoa nas nossas mentes, nas nossas almas. Às vezes um pai que foi muito rígido na criação, uma mãe que não conseguiu ali transmitir o amor e o carinho que as nossas almas desejariam, e a gente acaba carregando. Oh, aleluia, Jesus. Hoje é dia de desentulhar. Amém, Jesus. Oh, Gabarabaxê, Barabás, visita os corações, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor, igreja, Ele deseja uma igreja livre, amém, que flua. Sabe quando a gente está com peso e a gente não consegue fluir? A gente não consegue ir mais fundo no Senhor. A gente não consegue entrar num lugar de intimidade. Meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que
nessa manhã o Senhor venha fluir, Senhor, trazendo cura. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. O jejum é arma, irmãos. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Ali nas terças-feiras nós estamos falando sobre Neemias. Enquanto reconstruía o muro, com uma mão reconstrói, com a outra segura a arma. Uma das armas é o jejum, irmãos. Às vezes a gente está alinhado ali na oração, pedindo algo. Senhor, por que eu ainda não recebi? O que está acontecendo? O jejum alinha situações. Meu Deus. Amém? Oh, aleluia. Quem se lembra, irmãos, da passagem ali? Acho que é uma das mais famosas. Os discípulos, né? Um pai desesperado traz o seu filho completamente atormentado, de tal forma que era lançado no fogo, lançado na água, e ninguém podia fazer nada. Olha aí. E ele leva primeiramente aos discípulos. E nem os discípulos conseguiram fazer algo, né? Tem luta que a gente passa, irmãos, que dá a entender, oh Espírito Santo de Deus, que nem o Senhor pode fazer algo. Olha aí, papai. Para nos parar. Para parar a igreja, para parar as nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, sabe aquele vício? Que só você e o Senhor sabem. Que aí a gente vem, a gente se arrepende. Senhor, eu me arrependo. E daqui a um tempo, novamente aquele vício. Senhor, porque eu não consigo, Senhor, eu caminho, eu fico morrendo na praia. Meu Deus. Irmãos, alinhe com o jejum. O jejum, ele mortifica a nossa carne, o nosso físico, para o nosso espírito sobressair, irmãos. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aquilo que você não pode, o Senhor pode. Aleluia. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. E ali, aquele pai traz o filho e fala para Jesus tudo o que estava acontecendo. Olha, nem seus discípulos conseguiram. Aquele pai podia ter desistido ali, né? Oh, Espírito Santo de Deus, não deixa a gente desistir não, Senhor. Amém, Jesus. E aí, irmãos, o Senhor ora por aquele menino, aquele espírito maligno, ele é expulso da vida dele. E os discípulos, né, de cantinho perguntam: Senhor, por que a gente não conseguiu? Olha aí. O que o Senhor Jesus responde? Tem casta de demônio que só sai com oração e com jejum. O que ele estava falando? Que tem hierarquias demoníacas que só com a oração, não que a oração, irmãos, ela seja menor do que o jejum, de forma alguma, mas o jejum potencializa. Entende, irmãos? Por exemplo, a gente pode fazer o jejum particular e o coletivo, mas quando nós fazemos ali em coletivo, assim como a oração que nós fizemos, né, por essas pessoas, quando nós fazemos uma oração, uma pessoa é como se fosse uma flecha, mas quando a igreja inteira, em conjunto, em uníssono, ora no mesmo sentido, imagina, são várias flechas na mesma direção. Entende? O embate é mais forte, o combate, o impacto é mais forte. Adoração, irmãos, não podemos esquecer. O nosso tempo de jejum não é para a gente sentar ali, amém, Jesus, eu li. Nossa, meu Deus, que sono, consegui ler um versículo. A gente não pode aceitar isso, igreja. Isso é potestade, isso é principado. A gente não pode. Assim como aquele homem, o pai, ele não aceitou. O Senhor Jesus está aqui, eu vou lá aproveitar essa oportunidade. A gente não pode permitir.
essa casta de demônios só sai com oração e com jejum, irmãos. É posicionamento da igreja. É tempo da igreja brasileira se levantar. Parar de sonolência, parar de inquietação, de perder tempo com coisas vãs. É tempo da gente alinhar a nossa vontade com o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. E ali o Senhor expulsa aquele demônio, aquela casta de demônios, irmãos. A gente precisa ler a Bíblia, mas ler com inteligência, ler com sabedoria. Se você, por acaso, no seu lar, irmã, eu não tenho vontade, eu não tenho interesse em ler a Bíblia, eu acho enfado, eu acho cansativo, coloque a Bíblia para ser ouvida. Tem hoje no YouTube, em várias redes. Mas não deixe, irmãos, não deixe. Se nós acharmos que por nós mesmos nós conseguiremos algo, nós já estamos fadados ao fracasso, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor. Verdade. Um leão que brama. Você sabe o que é um leão? Um leão rugindo ali, bramando, só espreita, esperando uma brecha nossa. E não precisa ser uma brecha enorme, não. É uma brechinha. Olha aí. Oh, aleluia. Deus, o Senhor deseja restaurar famílias, irmãos. Enquanto eu estava aqui, o Senhor falava que Ele tem uma grande obra sobre a vida das crianças, pais e mães. Oh, aleluias. Cuidem dos seus filhos, mas não, eu não digo cuidado no sentido de suprir necessidades, porque isso já está implícito. Cuidem dos seus filhos como sacerdotes e sacerdotisas dos lares, irmãos. Cuidado, irmãos. O plano do inferno nesse tempo é tragar crianças, viu? Meu Deus, olha aí. Em nome de Jesus, irmãos, que nós, nos nossos lares, possamos liberar palavras de vida, de vitória, juntamente com o jejum, juntamente com a oração. Se o casal ali puder realizar um jejum em conjunto, vamos jejuar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está sentado no alto e sublime trono, irmãos. Ele só está esperando, é o comando da terra. O que nós iremos fazer frente às situações? Porque as crises, elas vão existir, elas vão chegar, irmãos, inevitavelmente. E o que a gente faz na hora da crise, no dia da adversidade? Oh, Espírito Santo de Deus, a gente senta, a gente lamenta, a gente chora. A palavra diz que se no dia da adversidade nós nos mostrarmos fracos, ou em algumas traduções frouxo, a nossa força será pequena. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor quer trazer fortalecimento aqui, irmãos, de espírito, de alma, de mente. Oh, aleluia, Jesus. Soberano Deus, faz mesmo, Senhor, neste tempo. Basta que nós venhamos permitir, irmãos. Ele está à porta. Meu Deus. Ele está batendo. Basta nós ouvirmos. Oh, aleluia. Irmãos, para todas as oportunidades que nós tivemos aqui, né, com o microfone, falando para as pessoas, nós sempre devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque a palavra que sai dos nossos lábios é como uma flecha, para o bem ou para o mal. Verdade, Pai. Para o bem ou para o mal. Isso que eu falei aqui, irmãos, eu coloquei um esbocinho para eu não me perder, porque o Senhor, Ele trouxe muitas coisas nessas conversas. Graças a Deus. Eu fui criada na igreja desde criança, então meu avô e minha avó sempre ali ensinaram a Bíblia, né? E houve um tempo na minha vida que o Senhor permitiu que viesse a maior luta dela, que foi a doença que eu acabei desenvolvendo, que
foi depressão e transtorno de ansiedade generalizada, irmãos. Antes estava tudo lindo, olha que maravilhoso, estou falando aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É fácil quando a gente está na bonança, né? E ali, irmãos, o Senhor permitiu que eu ficasse doente. E bastante doente, irmãos. Às vezes, em algumas oportunidades, eu dei uma explanada aqui. Mas é pior do que vocês imaginam. Eu não dormia, só dormia à base de remédio. E quando eu estava acordada, eu sentia forte taquicardia, o coração aceleradíssimo. Chegou um ponto que eu tive síndrome do pânico, já não dava mais para sair. E aí já não dava mais para ir para a igreja. Lembra que a palavra que sai dos nossos lábios era como uma flecha? E aí o que as pessoas diziam? Será que não é pecado? Será que não é alguma coisa? E a depressão, irmãos, ela já traz um peso de culpa tão grande que a gente não precisa nem das outras pessoas para falar alguma coisa. Mas também teve esse peso. E eu comecei ali, Senhor, me perdoa por tudo. Eu não sei o que é, mas me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Chorava todo dia. Eu ia trazer, irmãos, mas eu acabei esquecendo. Eu tenho o meu espólio de guerra, que são os comprimidos, tem caixas fechadas lá na minha casa. E eu guardei para eu nunca me esquecer de onde o Senhor me tirou. E ali, irmãos, todo dia, remédio, remédio, remédio. Semanalmente, psicóloga. Mensalmente, psiquiatra. Para vocês terem ideia, irmãos, a primeira vez que eu entrei no consultório do psiquiatra, ele olhou para mim, eu não falei nada, irmãos. Eu não estava com camiseta Jesus te ama, nada. Ele olhou para mim e ele simplesmente falou: olha, aqui não é igreja, aqui não tem Jesus. Eu não tinha falado nada, irmãos. Aqui não tem milagre. Olha só. Vocês lembram lá no deserto? Quando o inimigo fala para Jesus assim: será que você é mesmo filho de Deus? Quando ele foi batizado no Jordão, o Senhor tinha afirmado para ele: eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer. Mas sabe o que o inimigo faz? Ele sempre vai colocar dúvida: será que é mesmo? Será que você é amado? E ele fazia isso todo dia, irmãos, todo dia. Se Deus chamasse, ele não faria isso com você. Se Deus gostasse de você, ele não deixava isso acontecer. E às vezes o inimigo vem com essas sutilezas, esses ardis nas nossas vidas, né? Olha, se Deus gostasse de você, você não estaria desempregado. Você não estaria passando por essa luta. Eu acho que você está sozinho. Todo dia, irmãos. Todo dia. Todo dia. E foi um tempo de muita solidão. Meu Deus. Muita solidão. Todo mês, psiquiatra. Toda semana, psicólogo. E não via melhoras. Teve uma psicóloga que ela chegou para mim e ela falou: eu nunca vi um caso igual ao seu. Eu nunca vi, nesse tempo que eu atendo, uma pessoa com tanta ansiedade. Chegou o ponto do psiquiatra, do médico, falar: olha, Joyce, eu acho que não tem jeito. Que duro, né, irmãos? E eu não estava fora da igreja, não, irmãos. Eu estava ali. Quando eu tinha oportunidade lá na mocidade, eu ia. Estava ali nos cultos de oração. Não é a pessoa: nossa, você desviou, por isso que aconteceu isso. Estava ali, irmãos. E o psiquiatra: olha, eu acho que você nunca vai melhorar. Imagina voltar para casa com esse atestado, esse carimbo. Você é doente, você vai ser sempre doente. Ô igreja, eu posso te falar que o Senhor muda a sentença. Ele muda, irmãos. Eu posso te dizer, eu posso te afirmar, não importa o que o homem, o profissional, o diagnóstico, o documento, o exame diga, a última palavra é dele. A última palavra é dele. E nesse tempo, irmãos, eu ali me sentindo culpada, o Senhor me aparece em sonho. E ele diz assim: filha, isso que está acontecendo com você não é culpa sua, filha. Isso eu permiti por conta do chamado
que eu tenho na sua vida. E filha, ele termina o sonho falando isso, irmãos. Eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer no seu sofrimento, irmãos. Independente do que as pessoas e do que o inferno diga, o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. Em Lamentações ele diz, olha, ainda que de alguma forma o Senhor tenha se mostrado ali duro com alguém, da mesma forma ele se mostrará misericordioso. E eu fui indo, irmãos. O dia que dava para ir para a igreja eu ia. No dia que não dava, eu ficava em casa, indo. E tentando nesse tempo encerrar, concluir o meu curso de intercessores. Oh, irmãos, não deu para eu concluir. Em uma das últimas aulas, a missionária ali, a Neuza Itioca, ela falou da importância do jejum. E eu estava ali, sentada, dopada de remédio. Mas quando ela fala, irmãos, façam um jejum, aquela palavra foi como uma seta no meu coração. E eu pensei, eu vou fazer um jejum, Senhor. Mas eu já fiz tantos outros. Lembra que a gente leu em Isaías 58, eles falando, poxa, quando a gente jejua, o Senhor não responde. Mas é porque não está alinhado com a vontade do Senhor. Vou fazer um jejum, Senhor. E ali, irmãos, eu pego e eu começo a preparar esse jejum. Eu fiz durante um mês. Eu não vou conseguir te dizer exatamente os alimentos ali que eu tive abstinência. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todo esse período de jejum, ele foi trilhado ali pelo Espírito Santo. Todos os dias, irmãos, o que ele fez? Ele falou assim, ó, o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Eu peguei 30 versículos que falavam sobre libertação e cura. Todos os dias eu ia, Senhor, a tua palavra diz, não sou eu que estou dizendo. A tua palavra diz que eu sou curada. A tua palavra diz que o Senhor é o libertador. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as suas pisaduras, elas me curam. Eu fazia, irmãos, como eu estava desempregada, eu fazia 3 períodos ali. De manhã, eu começava adorando ao Senhor. Porque a depressão, ela rouba a vontade de viver. Ela rouba o prazer do dia a dia. Cada dia que eu acordava era um desafio. Então eu comecei, primeiro momento de oração, Senhor, eu te adoro por mais um dia de vida. Deixa eu tomar meu remédio. Senhor, te adoro, toma o remédio. Senhor, eu te adoro, tomar o remédio. No segundo período, irmãos, eu intercedia por causas diversas. Olha, você pode estar passando a crise que for, mas não deixa, não larga o barco não, irmãos, tá? Aquilo que o Senhor depositou na sua vida, continua exercendo, amém? No segundo período de oração, irmãos, o que eu fazia? Orava, Senhor, abençoa a igreja, abençoa o irmão fulano, abençoa o irmão ciclano. E somente no terceiro período, à noite, a última parte, eu deixava para falar sobre a minha vida. Senhor, visita a minha vida, tem misericórdia de mim. No primeiro dia que eu comecei, irmãos, eu chorei tanto. Foram um mês, eu dividi em 4 partes, como se fossem fases da minha vida. Senhor, eu estou orando pela minha infância, porque às vezes é algo que está entulhado, veio lá de trás. Na segunda semana, adolescência. Na terceira semana, ali a vida adulta. E por aí foi, irmãos. No primeiro dia eu chorei tanto, chorei. Senhor, chama outra pessoa, eu não vou conseguir desenvolver o chamado que o Senhor derramou sobre a minha vida. Eu estou doente, Senhor. Não tem problema não, Senhor. Chama outro. Eu vou ficar feliz da sua obra prosseguir. Esse foi o primeiro dia, irmãos. No segundo ou no terceiro dia, alguém me manda uma mensagem. Joyce, estava orando por você de madrugada. E o Senhor fala que você é muito importante, que Ele não vai largar não. Irmãos, eu falei no culto. Tudo o que eu falei no culto, a pessoa me respondeu. Através ali do Espírito do Senhor. E aquilo trouxe
um contentamento ao meu coração. Eu falei, Senhor, obrigado, o Senhor está comigo, o Senhor está me ouvindo, eu tenho força para continuar mais um pouquinho. E fomos indo, irmãos, e fomos. E naquele primeiro dia que eu chorei, irmãos, depois eu fui saber. Lembra que eu falei que a primeira semana eu orei pela minha fase intrauterina, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe? Sabe o que eu descobri, irmãos? Que quando a minha mãe falou para o meu pai que ela estava gestante, o meu pai, ixi, agora? Não era para você estar grávida? Não era, e agora? Como que a gente vai fazer? Não vai ter recurso suficiente para uma segunda criança? Olha aí, papai. Irmãos, sabe como que as potestades fazem? Ela pega essa palavra, opa, uma rejeição. Vem aqui. Olha aí. Vou colocar. E por isso eu entendi o porquê eu chorei tanto. Irmãos, lembra? O jejum desentulha. O jejum trouxe resposta de uma coisa que eu jamais iria saber. E ali o Senhor, foi tirando várias coisas, várias. Foi primeira semana, segunda, terceira. Eu já estou encerrando, irmãos. Lembra que o Senhor, Ele traz resposta em meio ao jejum? Olha aí. Teve uma noite, irmãos, que foi a noite mais sobrenatural que eu vivi na minha vida. Eu nunca vivi uma noite como aquela. Eu tive 3 sonhos proféticos. O primeiro sonho, eu saía e ia comprar uma determinada coisa e eu recebi um bilhetinho. O Senhor diz para ti, não se preocupe. E eu acordava no sonho, nossa, meu Deus, que isso? Segundo sonho, eu estava em casa, alguém me ligava, Joyce, o Senhor pediu para eu te ligar. Ah, que bom. Ele tem um recado para você. Não se preocupe. Glória a Deus. Chegava alguém ali, batia a palma. Oi, Joyce, o Senhor pediu para eu te visitar. Ah, que bom. E ele tem uma palavra. Não se preocupe. E daqui a pouco eu recebi uma carta, irmãos. O que estava escrito na carta? O Senhor diz, não se preocupe. Sabe qual que é o resumo da ansiedade? Preocupação. Como que vai ser minha vida? Eu não consigo sair de casa. Como que eu vou trabalhar? E ele falando, não se preocupa. Não se preocupa. E aí eu acordei, meu Deus, outro sonho. Misericórdia, Jesus. E aí o terceiro sonho, irmãos. Esse aqui eu contei para pouquíssimas pessoas, porque a gente precisa ter fé para crer. O terceiro sonho, irmãos, eu fui levada a um lugar extremamente claro, um grande salão, enorme, não consigo dimensionar para vocês, extremamente claro, e eu fui colocada atrás de uma grande coluna. Então, tinham várias colunas e eu estava olhando de frente. E quando eu sou colocada atrás daquela coluna, eu inclino a cabeça para olhar o que estava acontecendo. Havia um trono enorme naquele lugar, enorme. E havia um ser sentado naquele trono. E de repente eu olho que no salão entra um ser diferente, e eu entendo que aquele era um demônio. Ele chega diante do trono, ele faz uma reverência àquele que estava sentado no trono. Aquele que estava sentado no trono, consente com a cabeça, e ele fala, aquele demônio diz, aquele que está sentado sobre o trono, eu quero a alma dela. E quando ele diz a alma dela, eu entendo que ele está falando de mim. E ali, eu, atrás daquela coluna, eu não me expressando ali completamente surpresa. E aquele que estava sentado sobre o trono diz, não, eu não permito, ela é minha. Aquele demônio faz uma reverência novamente e sai. Daqui a pouco, irmãos, entra outro, faz a reverência e fala, eu quero a alma dela. E novamente o Senhor diz, não,
Não permito, ela é minha. Irmãos, essa cena se repetiu várias vezes. Várias. Até que o último, teve o seu pedido negado, ele sai. E eu atrás daquela coluna, pensando que ninguém sabia que eu estava ali. De repente, o Senhor, que está sentado sobre um alto e sublime trono, olha para a direita onde eu estou e fala: você não tem ideia de quantas vezes eu fechei a sua sepultura. Instantaneamente, irmãos, eu acordo no meu quarto com o coração aceleradíssimo. Mas o Senhor, ciente que eu sou muito cética, sabe, irmãos? Quase perto de Tomé, veio para crer. Depois de um mês, eu estou numa consagração lá no meu antigo ministério. Vem uma missionária tomada pelo Espírito do Senhor falar comigo. E o Senhor diz através da boca dela: agora você sabe quantas vezes eu fechei a sua sepultura. Você pode dar glória a Deus ao Senhor. Ele é santo. Mas eu não estou contando isso, irmãos, para contar vantagem para mim, não. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. Aleluia, nós somos dele, irmãos. Nós somos propriedade peculiar. Oh, aleluia. E ali, irmãos, eu nunca esqueci. E me deu mais força para continuar. Isso que eu estou contando para vocês foi em torno de uns 8 anos, mais ou menos. Até que, irmãos, em uma determinada noite, eu lá no monte, o Senhor toma uma pessoa e fala assim: filha, hoje eu dou uma ordem para que tudo volte para a sua vida. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. E tudo, irmãos, voltou. O emprego praticamente bateu na minha porta. Aleluia! Tudo que eu não conseguia, isso aqui seria impossível. Eu jamais conseguiria, irmãos. Deixa eu só ler aqui rapidamente. Ah, Senhor. Jejum ali, Isaías 58, versículo 8. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora, e a justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Oh, aleluia. Essa é a promessa, irmãos. Glória a Deus. E eu sou prova dessa promessa. Ele cumpriu a palavra dele na minha vida. Ele satisfez a minha alma em lugares áridos. Oh, Espírito Santo de Deus. Será que você pode se colocar de pé? Para nós orarmos nesse tempo de ativação. É um tempo de revelação, irmãos. É um tempo de alinhamento na presença do Senhor. Aleluia, Pai. Às vezes o Senhor permite determinadas situações difíceis para nós termos um vislumbre da glória dele. Aleluia, Santo
Ele nos coloca como Moisés ali na fenda da rocha, para termos uma visão da grandeza dele, oh Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Eu quero te encorajar, assim como aquela missionária me encorajou. Faça o seu jejum. Senhor, eu quero fazer esse jejum para ter um vislumbre da tua glória, Senhor. Eu quero fazer esse jejum para te conhecer. Senhor, eu quero fazer esse jejum. Ah, Senhor, para que o Senhor venha encher o meu cálice e faça transbordar. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sondando os corações, cada vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Pode sentir.